Noé era o pai na sua arca. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. É uma alegria para mim estar com vocês mais uma vez, falando de verdades incontestáveis da Palavra de Deus. Estou com minha Bíblia aberta em Gênesis capítulo 7, e verso 6 em diante, aonde diz que era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. O profeta William Marion Branham pregou uma mensagem intitulada A Arca. Na verdade, ele pregou várias mensagens falando sobre este assunto, tão conhecido de todos nossos irmãos e ouvintes, mas que sempre nos traz uma grande reflexão. Ele diz: Noé era o pai na sua arca. Moisés era o pai na sua arca. Cristo é o pai na sua arca, com os seus súditos, seu povo, a igreja, o crente garantidamente seguro dentro da arca de salvação. Nesta mensagem também, amados, ele diz que no tempo de Noé, as pessoas estavam voltadas para construções. E ele diz que todas as vezes que a população mundial está neste afã de construir, isto é um sinal de que o mundo está em seu fim. Nos dias de Noé, as pessoas estavam voltadas para a construção, construir, e era um sinal de que o fim estava próximo. Você já viu a predileção pela construção que temos agora? Isto também é um sinal que o fim está próximo. E o fim estando próximo, Deus chamou o nosso irmão e amigo Noé para também construir. E construir uma arca de salvação. Não um prédio, uma casa, uma mansão para morar, se refugiar à noite do calor, do frio, da chuva. Mas Deus mandou ele construir uma arca para a salvação. E Deus mandou ele entrar dentro desta arca. E aqui lemos que, na idade de 600 anos, Noé entrou dentro desta arca. Ele e seus filhos, no total de uma família de 8 pessoas.
eles entraram dentro desta construção que Deus as mandou fazer, para que outros pudessem também serem salvos. Mas Noé pregou para aquelas pessoas por 120 anos, construindo a arca e pregando, construindo a arca e pregando. Mas elas não quiseram, como todos vocês sabem. E por fim, somente uma igreja de 8 pessoas, que foi Noé e sua família, que foram salvos. Agora nós temos esta reflexão, amados irmãos, amadas irmãs, grandes lições que podemos tirar. Por exemplo, podemos aqui tirar 11 lições desta escritura e deste acontecimento. A primeira lição: não devemos perder o barco, mas devemos entrar no barco e permanecer no barco de salvação. Segunda lição: lembre-se de que estamos todos no mesmo barco. Terceira lição: planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Noé não esperou chover para ele construir a arca. Ele planejou para o futuro e construiu a arca antes de chover. Essa é a nossa terceira lição. Quarta lição deste assunto de Gênesis, capítulo 7. Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém pode lhe pedir para fazer algo realmente grande. E foi o que aconteceu com Noé. Ele estava em forma, ele estava com suas faculdades em ordem, seguras, firmes, e quando ele já estava com uma idade avançada, mesmo naquele tempo, Deus o chamou para um grande projeto. Às vezes pensamos que o grande projeto para mim já se foi, para você já se foi, mas mantenha-se em forma, porque mesmo depois de uma certa idade, Deus pode lhe chamar para um grande projeto, como chamou Noé. Quinta lição que podemos tirar de Gênesis capítulo 7. Não dê ouvidos aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito, que foi o caso de Noé. Não deu ouvido a críticos e por 120 anos ele pregou e construiu a arca. Pregou e construiu a arca. Não desanimou por sua congregação não aumentar durante todos esses 120 anos. Mas ele cumpriu o que Deus lhe havia dito para fazer. Ele pregou e construiu a arca. Então, sexta lição: construa seu futuro em terreno alto. Foi o que Noé fez. Seguiu as regras, seguiu a planta que Deus havia dado a ele em terreno alto. Sétima lição: por segurança, viaje em pares. Não queira entrar no barco e ficar sozinho. Conte mais alguém, chame mais alguém para estar com você nesta caminhada. Por segurança, viaje em pares. Oitava lição: a velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramurus estavam a bordo tanto quanto os leopardos. Há muitas pessoas que dizem que têm que ser rápidas para chegar, mas o importante não é ser rápido, mas o importante é sempre caminhar. O importante não é ser rápido, mas o importante é sempre caminhar.
pois os caramurus também entraram dentro da arca, tanto quanto os leopardos. E nós podemos dizer aqui que a preguiça, o bicho preguiça também entrou na arca, tanto quanto os leopardos. 9ª lição: quando estiver estressado, flutue por um tempo, que você ficará mais descansado. 10ª lição: lembre-se, a arca foi construída por amadores, o Titanic foi construído por profissionais. O Titanic afundou, a arca flutuou. A questão não é ser profissional para construir a arca, mas a questão é seguir as medidas e a planta que Deus deu para a construção. 11ª lição: não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris lhe esperando. E você sabe que o pacto que Deus fez com Noé e com o homem ali naquele tempo, depois então, foi o arco-íris de 7 cores, que representa as 7 eras da igreja, que representa os 7 mensageiros e que representa os 7 Espíritos de Deus por toda a terra. Então, com estas lições maravilhosas, amado irmão, amada irmã, nós podemos, nesta reflexão, aplicar para o presente agora. Não adianta termos um barco sem termos também uma âncora. É importante estarmos dentro da arca, mas é importante termos a âncora. A arca pousou no monte Ararat, e ali desceram todos que entraram. Desceram todos que entraram. Todos que entraram, que Deus os colocou ali dentro. E todos os que Deus colocar dentro da sua arca hoje, flutuará sobre as tempestades da vida, e no tempo oportuno pousará e descerá, só que não mais no Monte Ararat, mas na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Se você começou com Jesus, Jesus lhe dará condição de flutuar sobre todas as tempestades da vida, e você flutuará e chegará no porto. O nosso porto hoje é o arrebatamento. O nosso porto hoje é as mansões celestiais. É muito importante começar, mas mais importante é seguir adiante. É muito importante você tomar a iniciativa de começar com Jesus. Mas mais importante que isso é você tomar a iniciativa de permanecer com Jesus. Permanecer na igreja, permanecer na arca, permanecer na mensagem. Apesar dos críticos que possam vir dizendo que isso não vai funcionar, mas permaneça, porque se você chegou até aqui, foi Deus que te trouxe. E certamente se Ele te trouxe aqui, Ele não vai te abandonar no meio das águas tempestuosas. Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar a chegarmos no porto. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te ajude não somente a começar, mas a permanecer no caminho com Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Achaste em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz.
sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tuas vestes são mais alvas que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado és tu sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tuas vestes são mais alvas que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vestes brancas há de ter ao vir Jesus, foste limpo na fonte de amor. Pronto estás e sei que irás ao céu de luz, pelo sangue do teu Salvador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tuas vestes são mais alvas que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos da cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tuas vestes são mais alvas que a luz, foste limpo no sangue eficaz, foste limpo no sangue